Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo, capital. Estamos na tarefa da divulgação da doutrina espírita e essa semana vamos refletir duas questões do Livro dos Espíritos. Mas antes de darmos sequência, vamos fazer a nossa prece de abertura, pedindo essa conexão de reflexão com os benfeitores, para que nos possa auxiliar no entendimento, no esclarecimento, que possamos ser ferramentas úteis na seara do Mestre Jesus, trazendo compreensão, esclarecimento a todos aqueles que buscam se iluminar, compreender quem somos nós, de onde viemos, qual é o nosso papel no universo, qual é o nosso papel diante dessa grandeza que Deus nos oferta, pois todos nós temos sim o nosso papel. Nós também somos instrumentos de Deus para que todo esse universo possa evoluir. E assim temos que buscar o conhecimento, a compreensão de nós mesmos, para que possamos alcançar o entendimento e o significado da nossa existência. E assim vamos elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo por essa oportunidade, por todo auxílio, por toda assistência, por todo entendimento e a nossa compreensão das coisas, para que possamos cada vez mais caminhar de forma mais assertiva, buscando ser uma ferramenta útil, buscando a compreensão dessa lei de amor. E assim vamos, caminhando como espíritos imortais, fazendo diferença na nossa vida, na vida do nosso próximo e nos conectando com todo esse amor que Deus nos oferta. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos dar início à reflexão dessa semana. Estamos no Livro dos Espíritos, capítulo número 11, que vai falar dos 3 reinos. E hoje as 2 questões é sobre os animais e o homem. E a compreensão dessas 2 questões vai nos esclarecer se há uma linha de demarcação entre a inteligência do animal e do homem, que são as questões 592 e 593 do Livro dos Espíritos. Então Kardec pergunta: se compararmos o homem e os animais com respeito à inteligência, a linha demarcatória parece difícil de ser estabelecida, porque certos animais têm a esse respeito uma superioridade notória sobre certos homens. Essa linha demarcatória pode ser estabelecida de maneira precisa? E eles respondem: sobre esse ponto de vista, os filósofos não estão quase nada de acordo. Uns querem que o homem seja um animal, outros que o animal seja um homem. Estão todos errados. Um homem é um ser à parte que se rebaixa algumas vezes muito baixo, ou pode se elevar bem alto. Fisicamente, o homem é como os animais, e menos dotado que muito deles. A natureza lhes deu tudo aquilo que o homem é obrigado a inventar com sua inteligência, para sua necessidade e para sua conservação. É verdade que o seu corpo se destrói como o dos animais, mas o seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre.
pobres homens que vos rebaixam abaixo da brutalidade, não sabeis vós distinguir. Reconhecerei o homem pelo pensamento em Deus. Então aqui, né, ele está falando que existe ali muita divergência, mas que nenhum filósofo entra num acordo, porque alguns querem, né, de uma certa forma, que o homem seja um animal, e outros que o animal seja homem. Então a gente compara muito isso, né? E ele fala aqui que todos estão errados, porque o homem, ele tem uma característica à parte, né, nessa função da humanidade. Então cada espécie tem a sua função e tem a sua condição ali para que aquela classe, né, aquela espécie progrida, e cada um tem a sua característica própria. Então, o homem, muitas vezes, ele parece até um animal, né? Se a gente verificar atitudes brutalizadas do homem, de forma rudimentar ainda, que homens fazem coisas que rebaixam essa condição, né, da consciência humana. E algumas vezes, esses homens podem estar numa condição muito elevada. Então, não dá para ficar querendo comparar homem com animal. Fisicamente, né, a gente vai compreender que o homem, biologicamente, ele tem características dos animais. A gente foi buscar essa compreensão, né, para essa questão aqui na Gênese, que fala, né, sobre essa gênese orgânica no capítulo número 10. Né? Então, ele fala aqui do homem corporal. Então, do ponto de vista corporal e anatômico, né, o homem, ele pertence também a essa classe dos mamíferos. E ele não se difere, ele se difere apenas em alguns detalhes na forma exterior, a do animal, né? Quanto ao mais, ele tem a mesma composição química dos animais, né? Os mesmos órgãos, as mesmas funções, os mesmos mecanismos de nutrição, de respiração, de secreção, de reprodução. Ele nasce, vive e morre nas mesmas condições, né? E com a sua morte, o seu corpo decompõe da mesma forma que os animais. Então, ele, quando morre, o corpo humano ou dos animais, ele entrega para a Terra os mesmos elementos químicos, né? O hidrogênio, o oxigênio, o azoto, o carbono. Então, se nós compararmos essa parte biológica e orgânica, a gente pode comparar que, relativamente, são iguais, né? O ser humano dos animais. E essas classes, elas vão seguindo passo a passo, né, uma série, né, de aperfeiçoamento. Então, é um encadeamento de aperfeiçoamento, de transformação das espécies imediatamente inferior. Né? Isso nós encontramos aqui na Gênese, porém, nós vamos distinguir aqui. E aí vamos buscar também a compreensão no mesmo livro dos Espíritos, né? Que vai falar aqui na questão número, só um minuto, deixa eu localizar aqui. Na questão número 71, né, do livro dos Espíritos, que vai falar sobre a inteligência, o instinto, né? Como que difere essas diferenças, né, nesse mundo e na diferença entre os animais e os homens. Então, a inteligência, né, que é provido o ser humano, o homem, ela é uma faculdade especial, própria de certas classes orgânicas, que lhe dá como o pensamento, a vontade de agir, a consciência da sua existência e a sua individualidade, assim como os meios de estabelecer o intercâmbio com o mundo exterior e de prover as suas necessidades.
Então está falando aqui dessa inteligência. A inteligência é dotada, o ser humano é dotado da inteligência, porque ele tem ali a condição de estabelecer nessas conexões. Ele tem consciência da sua existência, da sua individualidade, do seu livre-arbítrio. Já o animal não tem. Então ele vai fazendo aqui uma comparação sobre esse instinto, né? O animal ele é provido desse instinto, que é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita. Em suas manifestações são quase sempre espontâneas, enquanto que as inteligências, a inteligência, a razão, a cognição, é um resultado de uma condição, né, de atos deliberados. O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades. Então aqui nós temos essa compreensão que cada espécie ela tem uma necessidade, né? Então essas manifestações dos instintos eles vão variando conforme a espécie. O instinto humano ele tem características aí, né, nessa escala evolutiva diferente, mas bem próxima do instinto do animal. Mas à medida que vai se promovendo, né, esse aperfeiçoamento das espécies, esses instintos vão sendo apurados. Então, nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, que é o caso do ser humano. Quer dizer, a vontade e a liberdade, o livre-arbítrio. Então, o homem ele já conquistou essa cognição, a razão. Então, ele tem ali condições de planejar, de executar, né, de saber as consequências das coisas, de saber o que é certo, o que é errado. Já os animais, eles têm só instinto. O instinto de conservação, de sobrevivência. Então, ele vai ali agindo de acordo com a sua necessidade. Então, ele não tem a capacidade racional de montar uma estratégia, né? Que nem nós. Organizarmos, planejarmos, ter um processo de aprendizagem, né? Nós aprendemos a ler, a falar, de fazer conexões funcionais no nosso cérebro e avançando nessa condição, né, da cognição. Então, o papel do homem no universo é diferente dos animais, por isso a nossa capacidade ela vai muito além da capacidade dos animais. Porque ao homem está dado a condição e a tarefa de fazer também, junto com Deus, o universo progredir. Então, o homem, através da sua inteligência, ele vai buscando progresso material, moral e espiritual. Ele vai fazendo descoberta, ele vai trazendo conquistas, né, no mundo da ciência, da medicina, nos intelectos, na tecnologia. Então, essas são as características que o ser humano possui para que ele possa alcançar esse progresso. Ele também vai fazer as cognições morais entre o bem e o mal, saber que cada ação vai ter um resultado, vai ter uma consequência, que nós também temos a lei de causa e efeito, e tudo que nos acontece, né, tem uma consequência e tem uma causa. E assim nós vamos fazendo essa conexão com o nosso livre-arbítrio, e isso nos difere dos animais. Os animais, eles não têm essa consciência. Então, eles caçam porque eles precisam comer, eles precisam buscar o alimento, né? Então, o que difere o homem do animal é essa percepção. E para que isso aconteça, o homem, ele é dotado do seu espírito. O espírito que dá essa vitalidade individualizada e essa capacidade
da razão, da conexão e da compreensão de Deus no nosso existir. O animal não tem essa compreensão, porque nós somos dotados de espíritos e que esse espírito, ele habita o nosso corpo físico e ele vai nos dando essa condição de evoluir, de progredir. E é esse espírito que nos dá essa compreensão da existência de Deus, porque essa centelha divina, ela foi colocada dentro de nós através dessa condição espiritual. Então, só nós temos essa liberdade de compreensão que nos difere dos animais. Então, aqui ele continua, né, falando. Então, o homem, né, através dessa condição, né, da natureza, então, o homem, ele tem todas essas características porque ele é obrigado a inventar com a sua inteligência para as suas necessidades e a sua conservação. Então, a natureza lhe deu essa condição diferenciada de habitarmos dentro do nosso corpo esse espírito, né? Então, é verdade que o seu corpo se destrói como a dos animais. A matéria se decompõe igualmente, porque ela é constituída igualmente como a dos animais. Mas que nós temos um diferencial, nós temos um espírito que tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Pobre homens, que vos rebaixai abaixo da brutalidade. Então, que pena, né, que tem alguns homens que têm que ser comparados como animais. Nós somos muito mais que isso. É certo que muitos homens, em determinadas situações, se comportam como animais, mas a nossa condição não é essa. Um dia sairemos dessa condição de brutalidade, ainda endurecidos pelo nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Não sabeis vos distinguir, né? Então, reconhecei o homem pelo pensamento em Deus. Então, essa centelha divina, ela está gravada dentro de nós, né? Deus, essa percepção de Deus da criação. E na próxima questão, Kardec pergunta: pode-se dizer que os animais não agem senão por instintos, né? Aí a gente vem de novo naquela condição. Será que os animais só agem por instintos? E aí eles respondem: isso ainda é um sistema. É verdade que domina o instinto na maioria dos animais, mas não vê que agem como uma vontade determinada? É da inteligência, embora limitada. Então aqui eles respondem, né? Que sim, os animais têm instinto, mas é um sistema ainda que eles necessitam, né? E que esse instinto, ele tem ali um quê? É um resquício de uma inteligência que ainda é limitada. É um resquício, é um protótipo de inteligência, mas eles ali entendem isso como um protótipo de inteligência que faz ele, por exemplo, repetir comportamentos ensinados por humanos. Vamos entender, né? Ele vai explicar aqui. Além do instinto, não se pode além do instinto, não se pode, denegar a certos animais atos combinados que denotam uma vontade de agir com sentido determinado e segundo circunstância. Há, portanto, neles uma espécie de inteligência, cujo exercício é mais exclusivamente concentrado sobre os meios de satisfazerem suas necessidades físicas e promoverem sua conservação. Entre eles, nenhuma criação e nenhuma melhora. Qualquer que seja a arte que admiremos em seus trabalhos, naquilo que faziam outrora e o que fazem hoje, nem melhor e nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis.
O filhote isolado dos animais das suas espécies, por causa disso, não deixa de construir seu ninho, com o mesmo modelo, sem ter recebido ensinamento. Se alguns são suscetíveis de uma certa educação, seu desenvolvimento intelectual sempre é fechado em limites estreitos. É devido à ação do homem sobre uma natureza flexível, porque não tem nenhum progresso que lhe seja próprio. Esse progresso é efêmero e puramente individual, porque o animal entregue a si mesmo não tarda a retornar para os limites estreitos traçados pela natureza. Então, nós vemos que algumas espécies têm as suas características próprias, né? E eles têm ali um protótipo de inteligência, né? E o homem usa isso para domesticar alguns animais, para modelar comportamentos, vamos dizer assim. Então, se a gente observar, né? Alguns animais repetem ali alguns comportamentos, mas é que por um instinto, né? Às vezes, até para ganhar uma recompensa, eles reproduzem comportamentos e eles vão sendo treinados a repetir comportamentos que são ditados pelo homem. Então, quando ele recebe aquela recompensa, né, eles vão modelando comportamentos. E se esses comportamentos, né, trazem satisfação para o animal, ganhar uma recompensa, uma coisa que ele gosta, ou um carinho, ou um alimento, ele vai ali, através do treino, repetindo e modelando esses comportamentos. Mas se parar de receber aquela recompensa, ele volta ali naquele estado comum para ele, né? E ele fala aqui, né? Ele dá um exemplo até de um filhote isolado, né? Do seu grupo. Mesmo que esse filhote ele ficar isolado, ele não deixa de construir seu ninho. Então, ele tem características próprias e instintivas dentro daquela espécie. Então, às vezes dá a impressão que o animalzinho ele tem ali uma inteligência, né? Muitos que têm pets, que têm os seus bichinhos em casa e falam, nossa, mas o meu cãozinho, né? O meu gatinho, eles são super dotados, eles são super inteligentes. Eles têm ali um protótipo de inteligência, mas é limitada. É limitada naquela condição daquela espécie. Então, a gente não pode comparar essa inteligência com a inteligência humana. Porque o animal, diferente do homem, quando desencarna, ele não vai lá para o umbral ficar remoendo culpa, né? O leão, por exemplo, que mata, né? Os animais que são mais fracos na selva, quando ele desencarna, ele não vai para o umbral e ele não vai ficar lá elucubrando a culpa por ter matado os animais ou por ter, né, se apropriado de uma leoa do grupo vizinho, né? Ele não vai ficar remoendo isso, né? Que ele roubou a fêmea do próximo, né? Então, isso faz parte da compreensão do ser humano. Então, nós temos a nossa consciência que é diferente, né? Desse protótipo de inteligência, de instinto dos animais. Então, existe sempre essas comparações, porque muitos homens, em determinados momentos, eles são muito mais cruéis, né? Eles se comportam como verdadeiros animais soltos no pasto, vamos dizer assim. Só que o animal, ele faz isso para suprir a necessidade dele de alimentação, de condição de demarcar território, para proteger ali, né, o seu grupo. Então, ele não faz isso com a consciência que o ser humano já tem. O ser humano, muitas vezes, ele é imbuído do orgulho, do egoísmo, e ele vai destruindo tudo, né? Vai sendo violento, ele vai cometendo atrocidades, promovendo guerras, conturbações, aflições nas famílias. Então, muitas vezes, né, o ser humano, ele se rebaixa a essa condição, mas por equívoco.
o equívoco de uma alma que ainda não encontrou, né? Esse equilíbrio, essa compreensão de Deus. Mas, como Deus é sábio, soberanamente bom e justo, todos nós alcançaremos nessa plenitude. Todos nós seremos espíritos puros um dia, cada qual dentro do seu processo, do seu estágio, né, vai alcançar também essa compreensão. Então, esse foi o estudo dessa semana, que nós possamos refletir, né, dessas diferenças, né, que nós temos e tudo que nós temos que alcançar ainda, né, para nos tornarmos, né, espíritos menos animalizados, né, menos materializados, que nós possamos ampliar essa nossa consciência espiritual. Uma excelente semana a todos, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.